Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no Sintetizando de hoje estarei dando início ao livro Em Busca de Sentido, de Viktor Emil Frankl. Este livro foi uma junção de 3 escritos do autor. A primeira parte, intitulada Em Busca de Sentido, foi escrita em 1977 e as outras 2 partes em 1984, que são Conceitos Fundamentais da Logoterapia e A Tese do Otimismo Trágico. O livro possui aproximadamente 180 páginas. Aqui no Brasil, este livro foi publicado primeiramente no ano de 1985 pela editora Sinodal e esta 42ª edição foi publicada em 2017 pela editora Vozes. Desde já quero lembrar que isto é uma síntese, sendo assim, muitas outras partes importantes do livro podem não ser abordadas. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso tenha gostado do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Viktor Emil Frankl foi um psicólogo austríaco, fundador da logoterapia, que viveu de 1905 a 1997. A logoterapia é a terceira escola vienense de psicoterapia, sendo a primeira a psicanálise de Freud e a segunda a psicologia individual de Alfred Adler. Enquanto Freud tem como foco as frustrações da vida sexual, Frankl enfatiza as frustrações da vontade de sentido. Logoterapia, em outras palavras, é nada mais que a terapia do sentido, ou a terapia a partir do sentido da vida. Frankl viveu o terror da Segunda Guerra Mundial, tendo sido prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia, comandada pela Alemanha nazista de Adolf Hitler. Viktor conta sua experiência no campo de concentração de Auschwitz. Ele descreve 3 fases nas reações psicológicas dos prisioneiros. A primeira fase ocorre na recepção no campo de concentração, que começa com um choque psicológico. Ele via que os prisioneiros lá estavam bem-humorados, mas a realidade contrastante é que eram 1.100 prisioneiros em um barracão para apenas 200 pessoas, no chão de terra, passando frio e fome, e que recebiam apenas 150 gramas de pão de 4 em 4 dias. Disse ele que na primeira seleção, 90% dos prisioneiros foram a sentença de morte no crematório, que era caracterizada como casa de banho. Tanto é que os que foram para lá receberam um pedaço de sabão da marca Riff, que segundo boatos era feita da gordura de judeus mortos. Tudo era retirado dos prisioneiros, deixando-os apenas com as roupas, sapatos, cintos e óculos. Todo o pelo do corpo era raspado e depois eram levados para os chuveiros. 3 reações tomavam conta dos prisioneiros. O humor negro, pois pelo menos dos chuveiros realmente saía água e não gás, isto porque todos os doentes e aqueles que tinham dificuldades físicas, desde crianças a adultos, eram levados, dizendo a eles que tomariam banho para se juntarem a familiares, mas eram executados na câmara de gás. Viktor conta que certa vez um prisioneiro que estava lá há mais tempo o aconselhou a nunca ficar doente e nem com aparência de doente, e que desse a impressão de que fosse capaz de trabalhar para não ser executado. Outra reação é a curiosidade. Curiosidade de saber se escaparia com vida. E, por último, a surpresa. Surpresa de saber que conseguia fazer coisas que nunca imaginava que conseguiria, obviamente para sobreviver. A segunda fase que Viktor descreve se passa no cotidiano no campo de concentração. Nesta fase, diz ele que as pessoas sentem uma saudade muito forte de seus familiares. Depois as pessoas vão se tornando apáticas, demonstram cada vez menos sentimentos. Eles passam a não dar valor algum a nada que não sirva para preservar sua vida.
Alguns passam a roubar, entre aspas, os cadáveres, tirando deles roupas, algum alimento de seus bolsos, e alguns ficam felizes de surrupiar até um barbante. Eles sofrem tanto no físico, pelo espancamento diário e até sem razão de alguns guardas, quanto no psicológico, pela injustiça que ocorre lá. E ele diz que a dor psicológica é a que mais dói. Victor menciona que os prisioneiros sonham com comida, cigarro e até com banho quente, e que os sonhos dos prisioneiros, pelo que ele constatou, nunca apresentam conteúdo sexual. Ele diz que a não satisfação de necessidades primitivas faz com que as pessoas experimentem a satisfação dessas necessidades em sonhos primitivos, que é mais voltado à alimentação. E, no geral, há apenas 2 assuntos que interessam mais os prisioneiros lá dentro, que são os assuntos políticos e religiosos. E ele diz que o sentimento religioso é muito profundo. Quando se falava de religião, era de maneira fervorosa. Victor exalta aquilo que, segundo muitos pensadores, é a quintessência da sabedoria, o amor. Ele fala sobre sua esposa, diz que falava com ela e a ouvia responder, e que a via sorrir, sem se importar se era real ou não. Declara ele que o amor é o bem último e supremo da existência, e que o amor nos faz estar unidos à pessoa que amamos, mesmo quando esta não está presente fisicamente, mesmo que não esteja nem mais entre os vivos. Sobre este sentimento, ele cita o livro de Cantares 8, verso 6, que diz: "Põe-me como selo sobre teu coração, porque o amor é forte como a morte." Ele conta que havia momentos em que algumas pessoas expressavam com arte, recitando um poema, interpretando algo engraçado ou cantando. Geralmente, quem apresentava alguma arte recebia uma comida mais privilegiada. Obviamente, nada de tão especial. Apenas uma concha de sopa a mais, tirada lá do fundo. Mas também eram recompensados aqueles que, de forma bajuladora, podemos assim dizer, aplaudiam alguma expressão de arte de certa pessoa. Ele lembra uma vez que o chefe mais temido do campo recitou um poema. O poema foi tão ridículo que ele teve que se esforçar para não rir, até porque, se o fizesse, poderia ser morto. Ao contrário disso, ele aplaudiu veementemente e o chefe meio que passou a protegê-lo. Ele ressalta também que o humor é uma das formas de conseguir seguir em frente naquele inferno, o conhecido rir da desgraça. Ainda mais que o contraste é uma das coisas na qual o humor se sustenta, e aquele ambiente era o mais contrastante possível. Para ter uma ideia, eles ficavam felizes não no sentido positivo, ou seja, de adicionar algo para lhe fazer sentir feliz, mas no sentido negativo, isto é, de ser poupado de fazer tal coisa ou de não estar em tal lugar, com tal pessoa, em tal momento. Como, por exemplo, ficavam felizes por terem que trabalhar na fábrica, pois isto os livrava de ter que trabalhar no frio lá fora. Sentiam-se felizes por ficarem isentos de algum sofrimento, mesmo que ainda sofrendo outra coisa. Também ele diz que, às vezes, sente-se falta de ficar sozinho, pois passam o tempo todo sofrendo em companhia de muitas pessoas, que chegam a sentir saudade da solidão. Bem, encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Em Busca de Sentido. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.